Queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos reunidos nessa tarde de sábado para a conferência da Estaca e eu tenho o privilégio de poder conversar com vocês e que nós possamos sempre lembrar do nosso Salvador Jesus Cristo e do seu amor por cada um de nós. Uma das preocupações que o Salvador tem é com os membros novos da igreja, aqueles membros que se batizam, mudam de vida, mudam de característica, de amizade, às vezes sofrem pressão da própria família, dos amigos do trabalho, porque eles estão entrando para um mundo novo, né? A igreja de Jesus Cristo são os últimos dias. Então é uma grande responsabilidade, mas mais do que uma responsabilidade, é um grande privilégio nós podemos fazer parte desse trabalho, poder fortalecer cada conversa. Cada conversa é precioso. Todo converso é um filho e uma filha de Deus. Nós temos que ver dessa maneira, com as suas habilidades, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Então nós temos esse privilégio de podermos estar junto deles. Cada membro dessa igreja é um ser individual, homem ou mulher, menino ou menina. Nossa grande responsabilidade é providenciar que eles sejam lembrados, nutridos pela boa palavra de Deus. Então eu me lembro quando eu fui pela primeira vez na igreja, como eu fui muito bem recebido. Aquilo me marcou muito. As pessoas me deram a mão, me deixaram à vontade e para mim era tudo novidade, né? Mas aquela primeira impressão que eu tive, aquele calor humano, aquele carinho que eu senti realmente, fez toda a diferença. Então que nós possamos sempre lembrar disso, né? É uma grande oportunidade. Nós não podemos deixar que eles se percam. Por quê? Porque o mundo é muito cruel. As provações, as dificuldades do dia a dia, as tentações, né? Elas estão toda hora ao nosso encontro. Então nós temos que estar sempre atentos e fazer com que eles se sintam bem, que vejam o Evangelho como uma grande bênção na sua vida, vejam o Evangelho como uma joia, um tesouro para que vai poder mudar e abençoar a vida deles, né? O presidente Gordon B. Hinckley, ele disse uma vez, eu recebi uma carta muito interessante. Ela foi escrita por uma mulher que se filiou à igreja há 1 ano. E essa mulher escreveu, desafio vocês, irmãos e irmãs. Caso não saiba o que significa ser um membro novo, que procure imaginar como seria. Pode ser algo terrivelmente solitário, pode ser frustrante, pode ser assustador. Eu me lembro que quando eu me batizei, eu tive uma pressão muito grande do meu pai. Né? Meu pai falava que os americanos tinham feito uma lavagem cerebral em mim. E não foi nenhum americano que me ensinou, foi 2 sisters brasileiras. E eu entrava no meu quarto, eu ficava lendo as escrituras, eu estava mudando de vida, mudando de condição, e meu pai dava uma pressão em cima de mim. Lavagem cerebral, você só fica lendo. Era uma coisa boa, mas que o inimigo estava usando o meu pai para tentar dificultar. Então a gente tem que sempre lembrar disso. As pessoas vão à igreja, às vezes elas ficam solitárias, né? Alguns batizam em família, outros batizam sozinhos. Então que nós possamos sempre estar perto deles. São mudanças, mudança de hábito, mudança de cultura, mudança no falar, né? As pessoas conhecem novas características, então nós precisamos estar sempre prontos. E nós temos um programa na igreja que todos nós conhecemos, que é a planilha 6 semanas. O Senhor se preocupa tanto com os seus filhos que de ano em ano, de situação em situação, ele vem mudando, ele vem dando programas para que nós possamos nos aperfeiçoar, possamos enxergar, compreender as necessidades que essas pessoas têm, como nós, que não nascemos na igreja e fomos convertidos, tivemos também no início da nossa caminhada. E o mais importante, esse programa, ele vai acompanhando e é um programa inspirado, é um programa onde o bispo se preocupa, o ministrador se preocupa, os líderes da igreja da Estaca se preocupam. Então é uma sequência que nós vamos demonstrando a esse filho de Deus que ele é muito importante, que aquilo que estão sendo oferecido a eles é eterno, que o evangelho é eterno, que essas mudanças que ocorrem na vida dessas pessoas vai ser feito para a eternidade. Então que nós possamos lembrar e colocar em prática esse programa, para que ele possa
atingir o seu objetivo. E qual é o maior objetivo desse programa? Qual é o maior objetivo de todos nós nos preocuparmos com membros novos? Aqueles queridos irmãos e irmãs que estão entrando no Evangelho Eterno. É que um dia eles compreendam e entendam a importância de chegarem ao templo. E lá na casa do Senhor, fazer os seus endowments, fazer o seu selamento, e depois que fez para ele, lembrar que pode ser feito para os entes queridos que estão do outro lado do véu. Então, todo membro que se batiza hoje, a finalidade é que ele tenha a visão do templo na sua vida. Mas um membro novo, ele não sabe nem o que é o templo. Mas nós sabemos, e por isso que nós temos que estar atento, com amor, com atenção, com desejo de servir. Algumas pessoas são apenas batizadas, mas não são integradas. Muitas são integradas, mas têm o arbítrio de não continuar. Então, qual é a nossa responsabilidade? É integrar cada filho de Deus. E como nós fazemos isso? Cuidando, ministrando. Por isso que nós estamos aprendendo a cada dia o que é ministrar. Um a um. Integrar um a um. Cuidar um a um. Mesmo que seja uma família. Nós vamos integrar o pai no coro de elders, a mãe na sociedade de socorro, a filha na organização das moças, o filho nos rapazes, e se tiver criança na primária, individualmente. Aí a família estará toda reunida, integrada, todos tendo seus exemplos, seus testemunhos, e aí essa família se torna uma família sólida, forte, com testemunho individual e um testemunho familiar. Para que isso ocorra, essa integração, não é novidade que eu vou falar. São aquelas 3 áreas que nós sabemos, mas precisamos colocar em prática. Amizade, responsabilidade e ser nutrido pela boa palavra de Deus. Amizade. Amizade a gente não compra, a gente adquire. Então nós precisamos entender como nós podemos ser amigos reais daquela pessoa. Como as nossas atitudes, nosso aperto de mão, o nosso WhatsApp, o nosso telefonema, vai tocar o coração daquele membro novo para ele saber, esse realmente quer ser meu amigo. Então, a amizade é muito importante. Eles têm que entender que eles não estão sozinhos na igreja. Sempre terá alguém, além do Pai Celestial, do Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo, ele pode contar com você como um grande amigo, que estará sempre à disposição para ajudá-los a trilhar esse caminho. Um caloroso sorriso, um aperto de mão amistoso, uma palavra encorajadora. É isso que eles precisam. E isso vai fazer toda a diferença na vida de um membro novo. E também de um membro velho que naquele momento está precisando de um amigo. Mas a nossa preocupação agora é estender a mão com amor para os novos conversos. Responsabilidade. Eu prefiro colocar oportunidade, privilégio de poder servir, que vai fazer a diferença na vida daquele irmão, daquela irmã. Mesmo com as limitações que ele tem, não tem problema. Se ele errar, todos nós erramos. Quem não errou? Só o Salvador Jesus Cristo não errou. E olha o amor que ele tem. Olha quantas oportunidades ele nos dá de termos uma responsabilidade na sua igreja. Ele confia em cada um de nós. Então nós precisamos confiar nos membros novos e dar uma responsabilidade. Ele não precisa ficar preocupado. Ele sabe que aquilo vai fazer com que ele vai desenvolver os dons, os talentos e o seu próprio testemunho e vai aproximá-lo do Salvador Jesus Cristo. Então essa responsabilidade para um recém-converso é muito importante e que ele possa compreender que estar na reunião sacramental todos os domingos fará uma grande diferença na vida dele. E que ele possa ser nutrido pela boa palavra. Sabe, nutrir é muito importante. Um corpo físico, ele precisa de nutrientes
para combater as enfermidades deste mundo. E o espírito precisa estar nutrido para combater as tentações, as provações e as dificuldades, as tristezas que vão aparecer na nossa vida, nessa jornada terrena. E como ele pode ser nutrido? Ele pode ser nutrido dentro do coro, da sala de socorro, das moças, dos rapazes, da primária, para que eles possam ter o acompanhamento dos seus líderes, a orientação e possa adquirir um testemunho, que aí eles vão aprender que estudar as Escrituras diariamente, fazer oração diariamente, vai fazer toda a diferença para que o seu espírito seja um espírito forte, o seu testemunho seja um testemunho forte. E aí quando Satanás vier tentar destruir esse testemunho, ele não vai encontrar facilidade. Nós vamos estar alicerçados sobre a rocha de Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre, e Ele vive, e que Ele vai voltar, e que nós estamos nos preparando para a sua segunda vinda. Então, todo membro novo precisa entender, precisa se fortalecer, precisa fazer metas de ler a Bíblia, o livro de Mórmon, agora esses programas maravilhosos, que é o Vem e Segue-me, ler Doutrina e Convênios, que está maravilhoso esse curso esse ano. Como tem nos fortalecido sobre o amor, sobre a importância desse evangelho em nossa vida. E o mais importante de tudo, se ele tiver um amigo que vai estar ao seu lado para as dificuldades, para os momentos de insegurança, de incerteza, se ele sabe que mesmo com as limitações, com pouco conhecimento, nós acreditamos que ele tem dons e talentos na sua vida, e ele vai receber uma responsabilidade. E essa responsabilidade, esse pequeno chamado, esse grande chamado, vai fazer com que ele se aproxime do Salvador. Que ele aprenda a amar o seu próximo. Aprenda a amar a sua família, o seu lar. Que os convênios são eternos. E que ele, sendo nutrido pela boa palavra, qual é a boa palavra? O Evangelho restaurado de Jesus Cristo. A Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, a Liahona, todas as escrituras sagradas que nós temos para nos ajudar a ter um espírito forte, revigorado, um espírito que vai fazer com que nós possamos entender. E o que nós podemos fazer? É lembrarmos que a planilha, 6 semanas, vai pegar esse membro novo, desde o seu início, do seu batismo, todos os acompanhamentos. E no final, vai fazer com que ele chegue no templo. E lá ele possa fazer as ordenanças sagradas, que em nenhum outro lugar é possível ser realizado. Sim, na casa do Senhor. Ele vai aprender a amar a casa do Senhor. Ele vai poder aprender que lá ele vai ter experiências espirituais eternas. E aí ele vai se fortalecer, ele vai ter a oportunidade de aprender que a família é eterna, vai poder selar a sua família para não só nesta vida, mas para toda a eternidade. E aí quando as dificuldades aparecerem, como a perda de um ente querido, ele não vai se desesperar, porque ele sabe da promessa da família eterna. Ele sabe da promessa do reino celestial. Então, olha que privilégio, não uma responsabilidade, mas que privilégio cada um de nós temos de orar, jejuar e ajudar cada membro novo a ter esta visão, a ter esse desejo
de fazer tudo aquilo que o Pai Celestial espera de cada um de nós. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo trabalho maravilhoso que vem desempenhando em cada ala, em cada ramo. Na família de vocês, no lar de vocês, no trabalho profissional de vocês, sendo uma luz, sendo um exemplo. Não perfeito, mas procurando a cada dia ser melhor. E gostaria de terminar o meu discurso com essas palavras. Lembre-se de que o sinal mais significativo de seu progresso nessa jornada não é o lugar em que se encontram na estrada, no momento, mas a direção na qual estão se movendo. Quando chegarem ao fim de seu tempo aqui na mortalidade, não terão ainda concluído o processo de aperfeiçoamento. Ninguém terá feito isso, mas se tiverem amado e servido, feito sacrifícios e permanecido fiéis até o fim, ouvirão essas gloriosas palavras. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Sua jornada, então, continuará em glória indescritível, na companhia dos seus entes queridos, que se foram antes de você, e com os próprios anjos do céu. Que promessa maravilhosa! Esta é a visão que todo membro da igreja tem que ter, e é a visão que nós devemos passar para todos os membros novos, que a família é eterna. Que o maior propósito do Pai Celestial nessa vida é proporcionar a imortalidade e vida eterna ao homem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.